Sexta-feira, 18 de julho de 2025, a Bahia hoje se despede do empresário, economista e pecuarista Silvio Roberto Coelho, presidente do Grupo Aratu, morreu nesta madrugada em casa. A trajetória de 84 anos de vida dele foi um exemplo e foi inspiração para empreendedores, políticos e, sobretudo, para nós, funcionários. Tivemos o privilégio de conviver com o espírito realizador de um baiano inigualável. A trajetória de 84 anos de vida dele foi exemplo, inspiração para muita gente. A gente que está aqui na família Aratu, a gente teve esse privilégio de poder conviver com Roberto Coelho e aprender muito do que ele deixou como legado. Mais do que empreendedor do ramo do agronegócio, o economista Silvio Roberto de Moraes Coelho é reconhecido como um empresário bem-sucedido nos segmentos de comunicação, aviação e no setor automotivo. Foram praticamente 70 anos de intensa atividade profissional. A entrada para o ramo da comunicação social ocorreu em 1992, quando se tornou um dos sócios da TV Aratu. Em 2019, na festa de 50 anos da emissora, ele demonstrou muita satisfação em ter transformado a Aratu num dos veículos mais importantes do estado, expandindo a atuação para o digital e para a mídia exterior. Estamos entrando com a tecnologia da TV digital, que é também muito importante. De perfil discreto, era avesso a badalações, mas gostava de acompanhar tudo de importante que se passava na sociedade. Gostava de debater e conversar sobre política. Com animação, recebia as autoridades e personalidades para se atualizar dos principais assuntos. Tinha voz grave, gestos comedidos. Dr. Roberto, como era chamado, impunha respeito e muita admiração. Era a imagem serena de um patriarca, mas quando abria um sorriso, era em forma de gargalhada, sincera e larga. Sua história carrega o peso de uma tragédia. A morte do pai dele faz parte de um dos episódios mais dramáticos da política baiana. Em 11 de setembro de 1950, o então deputado Gersino Coelho foi vítima do acidente com um avião Stinson que caiu às margens do Rio São Francisco, em Bom Jesus da Lapa. Na tragédia também morreram o candidato a governador Lauro Farande de Freitas e o piloto Guilherme Brandão de Castro. Gersino era candidato a vice-governador e tinha apenas 38 anos de idade. Uma ironia do destino. 36 anos depois, o filho dele, Nilo, seria eleito vice-governador na chapa de Valdir Pires. O que para a sociedade foi um trauma, para a família foi devastador. Silvio Roberto era o filho mais velho, com apenas 10 anos de idade, e se sentiu na responsabilidade de ajudar a mãe, Dona Eunice, com os irmãos Nilo e Josenice. A perda na infância não determinou um destino para a vida, ao contrário, o garoto se superou, liderou empreendimentos nas mais diversas áreas ao longo de quase 7 décadas. É destacado o pioneirismo dele como desbravador do Oeste. Há mais de 50 anos, acreditou no potencial de crescimento da região, não apenas com as fazendas, mas incentivando empreendimentos voltados a todo o desenvolvimento. Era um apaixonado pela Bahia e sempre foi apaixonado pela família. Casado com a psicóloga Maria Cristina, gostava de reunir em encontros animados os filhos João, Ana e Tiago. Nos anos mais recentes, toda a seriedade aparente se dissipava quando estava perto dos netos, Pedro, Rafael, Roberto, Isabela, Bernardo. 84 anos de vida e uma trajetória admirável, reconhecida por empresários, por políticos, por funcionários, por amigos, pela sociedade em geral. Um baiano de biografia maiúscula, cujo legado de trabalho e realização inspira gerações. E agora a gente vai contar quem foi Roberto Coelho na visão dos amigos mais próximos. A notícia da morte de Silvio Roberto Coelho pegou os amigos de surpresa. E são alguns deles que, emocionados, relembram histórias. E Silvio era uma figura fantástica, rapaz, grandão, assim, a gente chamava ele de Silvão.
E de vez em quando ele aparecia lá com um carro, um Ford Fairlane lindo, do tio Adalberto Coelho, que também é outra figura fantástica. Fiquei muito triste, realmente muito triste, emocionado, ao mesmo tempo que eu agradeço ter tido a oportunidade de conviver tanto e tão intimamente com o grande Silvão, sabe? Ele realmente era uma figura generosa, alegre. Ele, quando entrava assim, no lugar, não era somente pelo tamanho dele, que é grande, mas pelo estilo dele, pelo olhar, pela fala. Outro amigo pessoal, Joaci Góes, destaca o tino de Silvio Roberto Coelho para o negócio. Grandes realizadores, operadores no campo da indústria, no campo da agropecuária e, no caso dele, no campo da distribuição, Nilo Coelho, o irmão dele com o Gessino, de automóveis, os maiores distribuidores, e no campo das comunicações, né? Pela rádio e a TV Aratu, da qual ele é o grande construtor. Fui sócio dele também lá atrás. Portanto, o desaparecimento, que é uma contingência da vida, deve ser encarado como a perda de um extraordinário construtor do progresso do Nordeste brasileiro em geral e da Bahia em particular. E ficamos contentes de ver que essa família Coelho, grande em Pernambuco e grande na Bahia, tem nos filhos descendentes de Nilo Coelho, seu irmão, e como também de Jô, os filhos de Jô, sua irmã, e dele próprio, né? O segmento dessa magnífica tradição dos coelhos na Bahia. Uma das características de Silvio Roberto Coelho era o jeito calmo e tranquilo de tratar quem estava por perto. Ele é um sedutor, o Roberto sempre foi um sedutor em regime de tempo integral. Eu não me recordo de uma situação em que ele tivesse perdido o controle, perdido os nervos, né? Isso certamente foi um atributo, né, que muito contribuiu para o seu reconhecido sucesso empresarial em todos os campos em que ele atuou e pelo sucesso que ele tem também na boa relação com os filhos e os herdeiros que ele deixa, né, nas pessoas do Tiago, da Ana e do João, o caçula. Portanto, foi uma biografia que vale a pena ser conhecida e vale a pena ser imitada. Diretor da TV Aratu por 30 anos, Ney Bandeira virou amigo e, mesmo após deixar o comando da empresa, mantinha uma relação próxima com Silvio Roberto. Esse sentimento hoje, que eu tenho hoje de perda de Dr. Roberto, é muito mais do amigo do que do dono da TV Aratu, do diretor da TV Aratu, né? É um sentimento mais de amizade, né? Eu saí da TV Aratu em 2021 e sempre por causa dele eu vim muito aqui nesse período, porque ele gostava que eu viesse para cá. E eu realmente é uma perda também de um amigo, entendeu? Hoje eu posso dizer sem nenhum exagero e sem nenhuma querer só pela ocasião, ser uma fala só da ocasião, mas era uma pessoa que eu considerava como amigo, entendeu? Eu já não tinha mais aquela relação de ele ser dono, ser diretor, ser empresário da TV, né? Eu acho que tinha um componente de amizade muito forte. E isso foi construído ao longo desses 30 anos, né? Então, esse sentimento de perda é maior, porque não é somente do empresário, do diretor, da pessoa com a qual eu convivi profissionalmente, mas é a perda de um amigo. E ele gostava de enfatizar muito isso, entendeu? Mais amigos fizeram questão de prestar uma última homenagem a Silvio Roberto Coelho. A sua presença diária na TV Aratu era uma forma de acompanhar os fatos no seu dia a dia e tentar influir sobre eles com a sua experiência e sabedoria. Recebemos hoje com profunda tristeza e pesar a notícia do falecimento do nosso grande amigo, sou o Silvio Roberto Coelho. É uma pessoa muito boa, muito querida, humana, um grande empreendedor. E realmente é muito triste. E fica aqui nossos sentimentos a toda a família, nosso pesar, nossa profunda tristeza. Vamos sentir bastante a sua falta, mas fica o exemplo. E isso nós temos que cultivar e multiplicar.
para que muitas outras pessoas tenham a oportunidade de entender o que é saber viver. Roberto, vamos sentir muita saudade de você. Grande abraço, meu amigo. Eu, a partir de agora, perdi um amigo. E isso, claro, me deixa triste, mas com a certeza de que perdi um amigo que soube viver a vida, que soube ser feliz e soube fazer muita gente feliz. Tchau, Roberto. É por isso que eu agradeço a vida de ter me dado um amigo como Silvio Roberto de Moraes Coelho. Vá em paz, meu amigo, viu? Vá firme, que você merece tudo de bom. A força e o sentimento de depoimentos como esse, de Mário Kertz, de Murilo Leite, Joaci Góes, doutor Ney Bandeira, que saudade, doutor, é a força de uma convivência que deixa um legado que vai sobreviver. Um dos tios de Silvio Roberto Coelho, que mora em Pernambuco, Augusto Coelho, recebeu com profunda tristeza a notícia da morte do sobrinho. Roberto Coelho era o filho mais velho do meu irmão Gessino, que era o meu irmão mais velho e que foi deputado estadual e nessa condição morreu em Salvador em 1950 num acidente aéreo. Roberto era muito criança quando seu pai morreu, foi educado por sua mãe lá na Bahia e tornou-se um empresário de grande destaque em Salvador. Enveredou exatamente pelo ramo das comunicações. A gente está vendo ao longo do programa muitas histórias e muitas lembranças de amigos que guardam memórias de Silvio Roberto Coelho no coração. Tem um episódio que merece um capítulo especial. Foi na inauguração de Brasília. Ele e outros amigos foram de avião para a capital federal. E Joaci Góes, você já viu aqui na reportagem de Eider Mustafa, Joaci Góes vai relembrar esse fato pitoresco. Em 21 de abril de 1960, eu e ele éramos dos mais jovens tripulantes de uma viagem a Brasília para a inauguração da capital. E de curioso até que, como o avião passava por cima de Guanambi, sua terra, ele chamou a atenção de muitos de nós para a cidade. E como ele e eu e tantos outros, o avião era pequeno, um avião só de 30 passageiros, ficamos de lado, o avião começou a pender para um lado, o copiloto veio e disse, olha, por favor, voltem aos seus lugares. Mas foi uma viagem incrível, porque quando chegamos em Brasília, não havia lugar para ninguém, embora ele, de família tradicional, de Pernambuco, filho de família muito importante, ele pôde dormir na casa de seu tio, né, Nilo Coelho, né, seu tio que foi governador de Pernambuco, né, e membro da família Coelho, diga-se logo de passagem, talvez seja a família mais famosa do Nordeste brasileiro, eu não tenho outra. Essa história eu ouvi de ambos, ouvi de Joaci Góes e de Silvio Roberto Coelho, e cada vez que eles contavam, eles se divertiam mais um pouco. A despedida ao empresário Silvio Roberto Coelho vai ser neste final de semana. Quem tem informações ao vivo é Eider Mustafa. Oi, Pablo. Pois é, o velório do Silvio Roberto Coelho já está acontecendo, né? Um velório reservado para a família e para amigos mais próximos em Ondina. Amanhã acontece uma missa logo cedo, às 9 horas da manhã, e depois será feita a cerimônia, né, de cremação no cemitério Jardim da Saudade, essa cerimônia marcada para as 11h30 da manhã. A gente destaca aqui, né, como o Silvio ele era muito querido pelos amigos, né, por admiradores, pelo setor empresarial, pelo agronegócio, por todas aquelas pessoas que circundavam, né, o meio e também gostavam muito da companhia e das histórias que ele contava, como essa que você acabou de destacar aí no Aratu Notícias. A gente sabe que por isso mesmo a família optou por essa cerimônia um pouco mais reservada, para que as pessoas mais próximas pudessem se despedir do Silvio Roberto
Coelho. Amanhã, sim, no cemitério, as pessoas serão convidadas, né, a participar da cerimônia, claro, também as pessoas mais próximas, mas será um evento, uma cerimônia mais para as pessoas que não eram tão íntimas, mas que o admiravam, e eram muitas pessoas, né? A gente sabe que o Silvio faleceu hoje pela manhã e deixa aí uma esposa, né, a Maria Cristina Ferraz, e também os 3 filhos, o João, a Ana e também o Pedro, João, a Ana e o Tiago. Pedro era um dos netos do Silvio Roberto Coelho. A gente destaca também, Pablo, a importância que ele teve e tem ainda na comunicação baiana, né, liderando a TV Aratu, afiliada do SBT aqui na Bahia, e também do Grupo Aratu, né, que compõe não só a TV, mas também a Rádio Antena 1, a Rádio Cultura lá de Guanambi, né, e o Grupo de Mídia Exterior. Tudo isso dentro do Grupo Aratu, que estava sob o guarda-chuva e o comando do Silvio Roberto por muitos anos. A gente se despede dele, claro, mas evidenciando sempre, Pablo, como você falou, o legado que ele deixa, né, de não só de ser um ser humano bom e que todos gostavam de ter por perto, mas como um empresário de sucesso e que sempre se importou e sempre valorizou muito a Bahia, né? Que assim como sua família, era uma outra paixão que ele tinha, e é isso que vai ficar na memória de quem o conheceu. Eu volto para você, Pablo. Obrigado pelas informações, Eider. Nas redes sociais, personalidades, empresários e outros perfis lamentaram a morte do presidente do Grupo Aratu, Silvio Roberto Coelho, Carlinhos Brau. Carlinhos Brau manifestou os sentimentos de pesar e a solidariedade com a família do empresário, a família Coelho. Carlinhos Brau, um dos ícones da cultura da Bahia para o mundo todo, e teve várias homenagens em outros segmentos também. A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputada Ivana Bastos, relembrou uma foto recente, há poucos meses, aqui na TV Aratu, por ocasião de uma entrevista. Ela pôde conversar, encontrar e debater política, que era o assunto favorito de Dr. Roberto com Ivana Bastos. Uma informação internacional, né? Express Capital informou aqui a morte do empresário, presidente do Grupo Aratu, Silvio Roberto Coelho, aos 84 anos. Outra informação, outro site de notícias, a gente agradece aqui o Presépio 1, que também manifestou o pesar e a solidariedade a todos nós aqui do Grupo Aratu. Tem mais manifestações, mais publicações nas redes sociais. O G1, e aí a gente agradece aos colegas do jornalismo da Rede Bahia, do Grupo Globo. O G1 também manifestou a solidariedade. Ele, mesmo sem ter entrado na vida pública, na vida política, ele tinha a política no sangue, gostava muito de se envolver, de discutir sobre o assunto. Tivemos várias conversas a respeito e você vai saber um pouco mais nessa reportagem. A política sempre esteve presente na vida de Silvio Roberto Coelho. Nascido em uma família com forte tradição em Pernambuco e na Bahia, seu pai foi deputado, candidato a vice-governador, e seu irmão, Nilo Coelho, governou o estado. Hoje, políticos baianos reconheceram a importância de Silvio Roberto para a Bahia. Eu tive uma relação de amizade e, acima de tudo, de admiração pelo homem, pelo empreendedor que ele era, por uma pessoa que, mesmo não tendo disputado cargos eletivos, sempre conviveu com a política e sempre gostava muito da política. A gente chegava, às vezes, num ambiente mesmo descontraído, social, ele sempre puxava papo sobre a política, queria saber das coisas, se atualizar. Silvio Roberto foi um grande empreendedor do nosso estado, que desenvolveu negócios importantes para a Bahia, que significaram emprego, e deixou esse legado através da TV Aratu, desse grupo de comunicação tão importante para a Bahia. É com muita tristeza que a gente hoje traz aqui uma palavra, primeiro de reconhecimento ao grande trabalho realizado por Roberto Coelho, à frente do Grupo Aratu, mas também como um grande empresário, que deu uma contribuição significativa para o desenvolvimento da Bahia. Também a gente traz aqui os nossos sentimentos para toda a família, para, em especial, os seus filhos, que têm a missão de dar continuidade a esse trabalho, de fazer com que o seu legado continue vivo. O governador Jerônimo Rodrigues, mesmo em viagem, fez questão de homenagear o empresário. A minha consternação, dirigindo à família
do Roberto Coelho, assim como todos os profissionais e dirigentes do Grupo Aratu, pela perda, nesse momento, significativa para o setor de comunicação do Estado da Bahia, mas em especial para todos os familiares e amigos. Meus sentimentos, meu abraço e meu muito obrigado à passagem pela Bahia e pelo mundo do Roberto Coelho na construção de uma comunicação cada vez mais forte. O senador Jacques Wagner destacou a importância de Silvio Roberto para a comunicação baiana e disse sentir orgulho por ter sido amigo do empresário. Recebi com tristeza hoje a notícia do falecimento, posso dizer, de meu amigo e empresário Silvio Roberto Coelho, muito conhecido por estar à frente da nossa querida TV Aratu. E eu quero aqui desejar que Deus lhe dê o conforto merecido e dar o meu abraço à esposa, à filha, aos filhos, aos netos e a todos os amigos e funcionários da TV Aratu. Outro político e amigo da família Coelho, o vereador Daniel Alves, também registrou pesar pela partida de Dr. Roberto. Um grande homem, um grande empresário, uma referência da comunicação na Bahia e no Brasil. Um excelente pai de família, uma pessoa que eu tive a honra de conhecer, graças a Deus, e que hoje eu acompanho muito do seu trabalho através de seus filhos e sua filha, Ana Coelho, a quem eu tenho um carinho muito grande. Que Deus conforte a toda a família e que seu legado seja seguido por todos aqueles que te conheceram. Políticos de várias matizes, várias ideologias. Aratu sempre foi uma casa aberta para todo tipo de político e isso veio do DNA do presidente do Grupo Aratu, que sempre reforçava a necessidade de a gente estar com o microfone aberto para todos, com muito respeito e com muita responsabilidade. A Federação Baiana de Futebol determinou 1 minuto de silêncio para os 2 jogos deste final de semana que acontecem aqui no estado. Vitória e Bragantino no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, e a partida de ida da final da Série B do Baianão, entre Galícia e Galícia de Feira, essa partida no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. Agora chegou o momento de mais uma homenagem. Hoje, a Bahia se despediu de Silvio Roberto Coelho, empreendedor, conselheiro e patriarca. Acordamos com essa notícia perturbadora. Ao longo do dia, todos nós, funcionários, admiradores, todos nós lidamos com um profundo sentimento de perda e também com a certeza de que o legado dele vai viver para sempre. Era carinhosamente chamado de Dr. Roberto, um visionário incansável. Sua entrada no ramo da comunicação social, em 1992, quando se tornou um dos sócios da TV Aratu, deu um novo impulso de mídia em todo o estado. Foi uma verdadeira revolução na época. Sob a liderança dele, de Silvio Roberto Coelho, a emissora expandiu, virou um grupo e iluminou ainda mais os caminhos da informação livre na Bahia. Silvio Roberto Coelho deixou marca também no segmento automotivo e no segmento de aviação. No agronegócio, ele é considerado um verdadeiro desbravador do oeste da Bahia. Há mais de 50 anos, ele já plantava sementes da prosperidade nas terras áridas. Sua capacidade de realizar foi um verdadeiro adubo para inspirar novas gerações. Por trás desse empresário audacioso, existia um homem discreto e avesso aos holofotes. Silvio Roberto era um patriarca sereno, uma verdadeira rocha de respeito e admiração. A voz dele grave, os gestos comedidos, viravam uma tempestade de alegria quando chegava ao convívio familiar. Com a esposa, Dona Cristina, os filhos, João, Ana e Tiago, ele desabrochava em gargalhadas abertas. Com os netos, Pedro, Rafael, Roberto, Isabela e Bernardo, aquela seriedade aparente se dissolvia completamente em muita ternura. Do alto de 84 anos, ele dava lições. Ele tinha a sabedoria de quem já passou por uma verdadeira tragédia familiar. Perdeu o pai aos 10 anos de idade num acidente de uma aeronave. Pai esse, Gersino Coelho, deputado estadual, que poderia vir a ser o vice-governador do estado. Quem se tornou o vice-governador foi um dos filhos de Gersino, Nilo Coelho, que você está vendo na tela. Foi vice-governador de Valdir Pires. Silvio Roberto Coelho, então filho primogênito, ele ajudou a mãe, Dona Eunice, que você está vendo aí também, a cuidar dos outros irmãos e ajudou a formar a família.
Ele mantinha até hoje um interesse genuíno em ouvir opiniões. A autoridade dele vinha da sabedoria. Os seus conselhos eram resultado de muita experiência de vida, de visão de mundo e de grandes reflexões. Eu inclusive, a gente ouvia suas palavras não como quem está cumprindo ordens de um chefe, mas como quem sente o poder de um professor em sala de aula. Dr. Roberto era um homem admirável, com amor incondicional a essa Bahia que você vê na tela. Uma biografia escrita com um trabalho incansável, com paixão e acompanhada de muita integridade, como ele gostava de passar para os seus funcionários, para os seus filhos, para os seus amigos, para todos os admiradores. Essa mensagem aqui no final do Aratu Notícias pode ser resumida com a seguinte frase: descanse em paz, Dr. Roberto. Sua jornada foi composta como um poema. É o sentimento meu dessa enorme família que ajudou a construir essa empresa, que fez esse programa, que faz essa programação e que leva um dos sobrenomes que, mais do que Coelho, é o sobrenome Aratu. Vá em paz. Obrigado pelas lições, Dr. Roberto.